Tá complicado aquele Tá assunto, muito velho. complicado. Eu acho que assim que eu deixei em branco. Eu chutei. Chutei umas 3 questões, tava muito difícil. Não estudei tanto. Também não. Bora pro shopping agora? Beleza. Ai, caraca. Rapaz, bike massa, hein? É, mas eu tô escutando um barulho estranho aqui, não sei o que pode acontecer, não tenho noção nenhuma disso. Será que não tá faltando algum lubrificante, alguma parada assim pra ver se ela desliza melhor, algo do tipo, a corrente? É esquisito isso. Nunca fiz uma lubrificação não. Como é que eu posso estar fazendo essa lubrificação? Cara, tem a graxa. A graxa eu utilizo bastante na minha bike. Tipo, resolve alguns probleminhas massas aqui. Mas o que é graxa? A graxa nada mais é do que um espessante, que é um óleo lubrificante, que esse espessante é mais conhecido como sabão. E nada mais, esse espessante nada mais vai ser do que ele vai ser formado por um tipo de neutralização de ácido graxo. Então, tipo, esses dias a minha aqui tava difícil pra cacete, tava pegando muita corrente. Aí eu utilizei uma graxa pra ver se não dá tanto atrito. Entendi. Funciona tranquilo, cara. Vou fazer esse teste aí Eu pra ver se acho vai bom. funcionar na minha. Qualquer coisa você passa lá em casa. Lá em Beleza. casa tem um pouquinho lá, eu te passo aí pra você, tranquilão. Beleza, pode deixar. Falou. Já, meio cansado. O que é isso? É espessante? Chamando de sabão? O que é isso? Dá pra confundir, né, velho? Pô, sabão, o que você tá fazendo na graxa? Não, mas nada mais é do que vai ser a característica da graxa em si. Porque esse sabão, esse espessante, ele vai dar essa consistência, né? A fibra em si vai gerar essa atração. Então, a fim de manter essa atração entre as fibras, vai ocasionar essa questão da consistência da graxa mesmo, entendeu? E a gente vai diferenciar as graxas do meio do espessante? Isso mesmo. Tem vários tipos de espessante, né? Que seria o sabão. Mas isso a gente vai ver melhor daqui a pouco. Bom dia, turma! Então, como já entendemos, o que diferencia os tipos de graxa são os óleos que retêm lubrificante em suas fibras. Aqui é um exemplo de graxa de cálcio. Ela possui um aspecto brilhante, macio e resistente à fibra. Elas são usadas em mancais e engrenagens abertas e são também para ser usadas em veículos de automotores, como tratores e máquinas agrícolas. Aqui é mais ou menos uma textura de brigadeiro. Ela tem uma textura mais ou menos de brigadeiro, porque ela é bem cremosa. Temos também alguns outros tipos de graxa, mas não iremos aprofundar tanto, como a de sódio, a de cobre. Ela tem propriedades mais específicas. E ela é bem chamativa, ela é bem brilhosa, como se fosse dá para realmente perceber a presença do cobre. Temos também as de lítio, que são ideais para junções homossintéticas. E elas são bem parecidas com a de cálcio, só que elas são um pouco mais densas, são um pouco menos viscosas. Cara, esses dias atrás eu tinha visto um amigo meu que tá usando diferentes tipos de graxa. diferente da... Mas que sentido diferente, assim? Não sei, Você não tinha... diferente que eu nunca ouvi falar, nunca tinha visto. Cara, por incrível que pareça, nada é único, né? Tem suas variações, tem suas diferenças. Mas existem vários tipos de lubrificantes mesmo, por incrível que pareça. Aí a gente vai ter líquido, vai ter gasoso, vai ter sólido, tudo outro. Depende também da aplicação, né? Porque, você vai utilizar a graxa numa bike, mas talvez uma aplicação que seja também visando essa questão de lubrificar e talvez tirar um pouco do atrito, do ruído, você não vai conseguir utilizar o mesmo produto. Tem isso também. Entendi. Mas aí a gente vai ver, a gente vai poder explicar melhor isso
Bom, os lubrificantes líquidos, eles são compostos por óleo básico e aditivo, e são usados em componentes que demandam em alta velocidade e carga. E temos como alguns exemplos dos usos dos lubrificantes o corte para brocas, utilizados em processos de usinagem para resfriar a peça ou para melhorar a eficácia da ferramenta, é aplicado durante a trituração, reduzindo o calor gerado pelo atrito. E isso prolonga a vida útil e melhora a qualidade do furo em relação à peça. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre os lubrificantes sólidos, e eles podem ser separados em duas classificações: os sólidos laminares e os compostos orgânicos. Nos sólidos laminares, existem estruturas formadas em camadas de fortes ligações de átomos entre elas, mas elas são fracas se elas forem de camadas diferentes. E temos de exemplo de tudo isso grafita e o sulfeto de molibdênio. Nos compostos orgânicos, temos as parafinas, as ceras e as pastas especiais, que elas podem ser divididas em duas coisas: as gorduras e os sabores. E temos, por fim, os lubrificantes gasosos, que são indicados para a lubrificação de superfícies muito lisas, onde os demais lubrificantes não podem ser usados, como vedações e altas pressões, formando uma camada fina. Fim, temos os lubrificantes gasosos, que são indicados para a lubrificação de superfícies muito lisas, onde os demais lubrificantes não podem ser usados, como vedações a altas pressões. E eles formam uma película muito fina, reduzindo o atrito entre as peças em movimento. Palmeiras? Caraca, sabe o que eu lembrei? Professor Vinícius aí. Rapaz, que jogo bom. Acho que o Palmeiras é campeão já, não tem como. Campeão já ganharam. Entregou, já deu o título pra ele já. Mas, mudando de assunto aqui rapidão, como foi citado, né, os lubrificantes gasosos, você sabia que eles são usados nessa área de pneumática, assim, especialmente? Sério? Nunca ouvi falar, não sabia disso não. É interessante. Tem uma sala ali de pneumática. Você não quer ir lá dar uma olhada não, pra gente ver melhor na prática esse assunto? Vamos. Bora. Show. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. É importante destacar o funcionamento, né, como que a gente vai utilizar, né, os lubrificantes gasosos. Para que a gente vai utilizar eles, basicamente? Nada mais vai ser do que para reduzir o atrito e também o desgaste, né? Ao longo prazo, né, mantendo equipamentos como, por exemplo, um tubo cilíndrico, uma determinada válvula, funcionando de forma eficiente e por longo tempo também. E como que isso é feito? Nada mais é do que a gente vai aplicar uma névoa sobre determinado equipamento, por exemplo, uma válvula ou algum tubo cilíndrico, e isso vai fazer com que eu diminua o atrito, ou até mesmo o desgaste, como eu falei para você. Isso mas é de fundamental importância a gente utilizar o lubrificante gasoso certo, né? Porque a gente não pode pegar qualquer um e utilizar. Tem suas propriedades específicas e algumas utilidades que vai diferenciar de um para outro. E, como eu falei, isso vai aumentar o período de duração de um determinado equipamento, mas ou de um conjunto específico, né? Porque ao mesmo tempo que eu lubrifico uma válvula, eu estou alterando totalmente o conjunto do sistema. Entendi. Então, isso é como se fosse tipo uma proteção para os equipamentos. Exatamente. Isso vai ser tipo como uma película protetora mesmo, entende? Entendi. Cara, eu acho que a gente falou um pouquinho, né, de sólidos, lubrificantes sólidos, líquidos, gasosos, mas tem algo de fundamental importância, que é a questão
do índice de viscosidade. Você tem uma noção do que seria isso? Não, nunca ouvi falar sobre isso. É a menor ideia do que é. Então vamos andando, que a gente vai para a sala. Eu explico melhor sobre esse assunto. Pode ser? Mostraremos um pouquinho das vantagens e desvantagens de alguns componentes que foram citados anteriormente aqui neste vídeo. O primeiro deles seria a graxa, né? Qual é a vantagem da graxa? Qual a vantagem da sua utilização? Pois bem, a graxa ela vai requerer uma melhor vedação contra a água e impurezas, além de permanecer no mesmo ponto de aplicação e possuir uma melhor, né, adesividade. No entanto, assim como há uma vantagem muito boa, há uma certa desvantagem, que são o aumento da temperatura. Então, isso vai causar um atrito fluido muito elevado e, além disso, ela não vai possuir muita resistência à oxidação e não se dissipam bem ao calor, como foi citado anteriormente. Além da graxa, como foi citado, temos também alguns lubrificantes. E um deles é os lubrificantes líquidos, que é mais adequado a altas rotações e mais resistente à oxidação, podendo ser usado também para refrigerar. E tem também uma menor adesividade. Além dele, temos também o lubrificante sólido, que a sua principal vantagem é que esse tipo de lubrificante pode operar em altas temperaturas e tem forte aderência aos metais e pouca resistência ao cisalhamento. Isso é muito importante, né? Quando a gente destaca essa questão das vantagens e desvantagens, isso é muito importante porque a gente descobre a que propriedades determinados lubrificantes está sujeito a sofrer, como por exemplo aqui, o lubrificante sólido, né? Ele tem pouca resistência ao cisalhamento, então isso é muito importante para a gente saber antes de fazer determinadas aplicações. Além disso, os lubrificantes sólidos, eles não são muito usados quando fala sobre a questão de armazenamento ou questão alimentícia, porque eles podem contaminar certos alimentos, produtos e o meio ambiente. Então é preciso ter muito cuidado e ficar muito atento aonde esse lubrificante vai ser aplicado. E por fim, e não menos importante, falaremos um pouquinho também sobre o lubrificante gasoso, né? A gente deu ênfase nessa questão da graxa, lubrificante líquido, lubrificante sólido, que tipo temos que ter esse cuidado na sua aplicação, mas lubrificante gasoso, como eu posso utilizar ele, né? Qual a sua vantagem nessa aplicação? Os lubrificantes gasosos, eles são muito usados onde não é possível usar outros lubrificantes, né? Isso é uma principal vantagem. Por exemplo, onde eu não consigo aplicar certos lubrificantes líquidos ou lubrificantes sólidos, geralmente se utiliza lubrificantes gasosos, né? E sendo usado em vedações e altas pressões. Então, a principal característica e de fundamental importância para os lubrificantes gasosos, que é uma das principais vantagens, é essa, né? Que ele é usado em vedações e a altas pressões, né? Ele também é usado para o acabamento muito preciso, então essa questão mais características, mais de precisão, se utiliza também o lubrificante gasoso. Porém, por ter baixa viscosidade, causa um mínimo de atrito, né? Essa questão dos lubrificantes gasosos. Não se tem muito características de vantagens e de desvantagens atribuídas a eles, mas foi mais para explicar a vocês que essa questão de vedar e essa questão de ter uma alta pressão é uma das principais utilidades e que fazem, né, valorizar a utilização dos lubrificantes gasosos. Então, como é
eu falo pra você, índice de viscosidade, sobre os óleos lubrificantes e tudo mais. A gente vai utilizar aqui, para melhor explicação, os óleos lubrificantes líquidos, né? A gente tem 3 aqui, mas de exemplificação eu vou trazer 2 para você. O que seria esse índice de viscosidade? Vai ser a variação da viscosidade, né? A medida, né? A variação da viscosidade em função da temperatura. Aqui você pode ver que os óleos estão todos em temperatura ambiente, né? Vamos botar em média 25 graus. Mas se eu elevo a temperatura, o que vai ocorrer? Você sabe, mais ou menos? Não tem. Se eu elevo a temperatura, eu vou ter um menor índice de viscosidade. Sim. Exato? E a viscosidade, qual é a importância dela nesse papel aí? Então, a viscosidade nada vai ser do que a resistência do lubrificante escorrer, né? Então, ela é essencial para prevenir o desgaste em superfície móveis. A gente tem 2 lubrificantes, como eu te falei anteriormente, e você vai ver uma diferença nessa questão do lubrificante escorrer mesmo, que um vai ter uma resistência maior do que o outro. Vou demonstrar aqui para você na mesma altura. Vou fazer o processo de escorrimento. Tá vendo? Que Sim, dá pra ver esse uma daqui, variação que um tá escorrendo mais rápido que o outro. e também a questão da cor, né? Mas assim, isso não vem em questão agora, mas é mais a representar essa questão do tempo que um gasta para escorrer e o outro tem uma diferença um pouco maior, mais perceptível. Deu pra compreender melhor essa questão de viscosidade. Ok. Esa chiquita suelta, esa chiquita suelta. Não é pra rir. Bom dia, gente. Fala alguma coisa aí. Você tá mais perto? Bom dia. Graças. Não tô achando. Tá achando que linda? As vantagens. Não tô achando.